passo agora para o Luiz, está ansioso para passar esse conhecimento, não é isso, Luiz? É isso que ele queria, gente. O Luiz não queria afrontar ninguém, o Luiz queria passar um conhecimento, né? Trazer esse conhecimento, debater, né? Mostrar, mas então eu vou dar essa oportunidade para o Luiz Felipe, está fazendo isso aqui durante 4 semanas, Luiz. Você é nosso convidado 4 semanas. Você vai passar tudo que está no seu coração e o Luiz vai ficar feliz, né? Vai ficar satisfeito. Bom, shalom a todos. Eu gostaria de orar, clamar ao Eterno por Hormá, por sabedoria, Biná também, entendimento que venha sobre todos nós, para que possamos entender melhor tudo o que será dito aqui. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos clamar que tu derrames da tua Hormá e também da tua Biná sobre todos nós, para que possamos ter o entendimento e a sabedoria acima do conhecimento intelectual, para que possamos compreender, de fato, quem é Yeshua dentro do contexto puramente judaico. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bom, gente, falando ainda um pouquinho sobre essa questão, né, do debate que o Rosh comentou, eu acho muito importante frisar que a meta é discutirmos doutrina, estabelecer a verdade. Não é agredir ninguém, nada disso, mas nós queremos aqui deixar claro que a verdade tem que prevalecer. E o mais importante que o Rosh falou sobre deixar os grupos, é claro, porque a gente tem que notar que quando nós somos da parte do Eterno, nós agimos conforme o Eterno. Então, antes de ir em qualquer debate, notem o caráter, notem a postura diante do Eterno. Então, nós vamos agora para estabelecimento de Yeshua. O que nós podemos falar sobre Yeshua? Bom, há 4 pilares que nós vamos estudar durante todo esse tempo. O primeiro pilar seriam as profecias. Hoje nós vamos aqui entrar em contato com algumas profecias referentes a Yeshua. Ou, mais precisamente, nós vamos ler profecias do Taná. E nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos perguntar quem teria, assim, potencial para, de fato, ser um Messias. Quem poderia seguir essas profecias? Quem cumpriu isso em sua vida? Então, esse é o ponto. Para estabelecermos a verdade, nós precisamos saber, primeiro, o que as profecias apontam, o que as profecias dizem sobre o Mashiach. Segundo, o que os nossos sábios falam sobre Mashiach. É um só Mashiach? São 2 Mashiach? Mashiachim? O que os nossos sábios dizem? Terceiro pilar. O que os inimigos de Yeshua falavam no primeiro século? Sobre quem ele era? E o quarto e importantíssimo pilar. O que os historiadores falam sobre a historicidade disso? A historicidade de Yeshua. E não historiadores só modernos, mas historiadores que conviveram, foram testemunhas oculares dele. Então nós vamos analisar todo esse pano de fundo. Eu espero que todos tenhamos paciência, porque são muitas coisas que iremos ver. Bom, para começar, fazemos a pergunta: quem poderia ser o Mashiach? O que ele teria que cumprir? Bom, nós vemos de cara que o Tanar nos mostra 2 posições meio contraditórias. Mostra um Mashiach vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Isso é citado nas profecias de Daniel. Mostra um Mashiach que vai reinar para toda a eternidade, poderoso, guerreiro do Eterno, que vai redimir, vai trazer a Geulá, vai unir os universos, segundo a Cabala também, vai juntar todos os 4 mundos, elevando tudo até Atzilut. Mas, por outro lado, também cita uma figura que levaria sobre si todos os pecados de Israel. Alguns tentam contra-argumentar dizendo, não, mas veja, esse servo sofredor é Israel. E nós vamos ver aqui em detalhes que não poderia ser o servo sofredor Israel. Por vários fatores que nós vamos ler aqui.
Então vamos começar analisando. Uma das profecias, o Mashiach cumpriu sobre ele cerca de 365 profecias diretas e mais outras centenas indiretas. Sendo que dessas, cerca de 109 profecias, ele e somente ele cumpriram. Vamos analisar aqui algumas profecias. Bom, eu não vou falar em ordem cronológica, nada disso, mas nós vamos analisando o pano de fundo. Em Devarim, Moshe fala que o Eterno levantaria um profeta semelhante a ele, do meio dos seus irmãos. E vocês, falando para o povo, Moisés, ouvirão a ele, e vão se recordar de tudo o que o Senhor, que o Eterno desejou no Horebe. E falando ainda, né, que aqueles que ouvissem a palavra dele seriam como se estivessem ouvindo a palavra do próprio Eterno. Bom, o que essa profecia nos diz? Alguns dizem, não, essa profecia se cumpriu em Yehoshua, em Josué, que ele levantou um profeta semelhante a ele. Seria mesmo? Porque nós vemos no Igdal, que toda manhã, todo dia nós recitamos, não é, que jamais se levantou em Israel um profeta como Moshe. Essa brahá nos diz que não teve, que Yehoshua não foi como Moshe. E nenhum outro profeta foi como Moshe. Mais uma coisa curiosa. Por que essa diferença? Notem, o Eterno, lá em Shemot, em Êxodo 7:1, fala para Moshe: você será Elohim sobre Faraó e Aharon será o teu profeta. Então notem que havia uma hierarquia. Moisés recebeu um título de Elohim. Um título que estava acima de um profeta normal. Então o que Moshe está falando? Que não poderia ser Yehoshua, não poderia ser Josué. Porque seria dado a esse profeta semelhante a ele também um título de Elohim. Alguém que fala da parte do Eterno e quando ele abre a boca para falar é como se fosse o Eterno falando. E ele disse ainda que Arão seria o profeta dele. Agora uma outra coisa curiosa. Vamos ver outras profecias. Né? Ele seria descendente de Shem, seria descendente de Abraham. Então nós estamos juntando aqui algumas premissas, algumas credenciais, que o Messias precisaria ter para ser Messias. Ele também teria que ser descendente de Isaac e não de Ismael. Ele teria que ser descendente de Jacó e não de Esav. Ele seria descendente de Yehudá, de Judá, e não de nenhum dos outros irmãos, dos 11 irmãos. Ele seria descendente da família de Ishai, de Jessé. Ele seria da casa de Davi. Então notem que o funil vai fechando. E essas especificações, Yeshua cumpriu todas. Vamos continuar. Ele teria, para ser Messias, ter nascido numa cidade pequenininha chamada Betlehem, também conhecida como Efrata, ou Efratá. Está em Miqueias 5:2. Então notem, isso já anula um monte de gente que quer ser Messias, né? Porque necessariamente teria que nascer ali. Outra coisa curiosa, né? Outra profecia, ele também seria considerado a semente de uma mulher. Isso está em Gênesis 3:15, que pisaria a cabeça do inimigo de nossas almas. Agora uma outra profecia curiosa. Ele teria que ser nascido de uma jovem. Mas vamos falar uma coisa interessante sobre essa jovem? Seria qualquer jovem? Porque se isso fosse uma profecia direta, quantas crianças nascem todos os anos do ventre de uma jovem? Milhões. Então isso não poderia ser... Tem algo a mais escondido nessa palavra jovem? Tem. A palavra alma significa jovem? Sim. Ah, mas não significa virgem? Não. Virgem é outra palavra. Betulá.
Mas tem uma coisa curiosa, é que a mulher que fosse jovem e que não fosse mais virgem, ela é chamada de Nara, como de Ná. Então, notem uma coisa curiosa, essa mulher que era jovem, necessariamente tinha que ser uma virgem. Então, essa é uma profecia também curiosa. E a palavra usada, de fato, é a palavra jovem. Mas vemos que não era uma jovem qualquer. E não era uma jovem que estivesse numa situação de pecado. Era uma jovem que não conheceu o homem. Outra coisa curiosa. Ele seria sacerdote. O que? O Messias seria sacerdote? Sim, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma ordem espiritual. Tanto é que Melquisedeque, não contado com genealogia, sem saber, né, de pais e de mães, não tem registro sobre a genealogia de Melquisedeque, aparece lá no Taná, lá no iniciozinho, de quem Abraão deu dízimos também. E da onde concluímos que o menor sempre dá dízimos para o maior. Então, ali teve aval todo o sacerdócio humano, porque veio alguém de uma linhagem sacerdotal espiritual, dar aval a Abraão, a Levi, que estaria nos lombos ainda de Abraão, começar um sacerdócio físico. Então, isso é uma profecia que está no Salmo 110. Outra coisa curiosa, uma outra profecia, que o cetro não passaria da tribo de Jehudá até que viesse Shiló, até que o Mashiach viesse. Então, outra profecia. Notem que parece que ele está juntando duas coisas curiosas. Agora tem uma profecia referente ao tempo, que ele viria, o Mashiach viria, enquanto o templo, o Beit HaMikdash em Jerusalém, ainda estivesse de pé. Isso está em Malaquias 3:1, Salmo 118, 26, Daniel 9, 26, Zacarias 11, 13 e algumas outras. Então notem que aí nós temos uma restrição temporal de surgimento do Mashiach. Peraí, mas parece que está falando de duas pessoas. Uma parece que já veio e a outra parece que o cetro não vai sair da mão dele. Mas como então alegar aquele conceito de que só teria um Messias? É porque, como nós vimos aqui nesse livro, do Rabi Shlomo Riskin, eu pediria para o Sérgio dar um close aqui. Conseguiu? Um livro que não tem nada a ver com Brit Hadashah, nada disso. Nós estamos falando de sabedoria judaica. Esse livro fala, mas nem de Judá, nem de José podem prevalecer sozinhos. Nossa tradição, diz o rabino Shlomo Riskin, fala de dois Messias. O Messias Ben Yosef e o Messias Ben David. Notem que não sou eu falando, nem é Brit Hadashah. Mas há indicação de ou dois Mashiachim, ou então um Messias, que veio duas vezes, como diz Rashi, no seu comentário da Torá, sobre o livro de Daniel, ao qual ele fala, bem-aventurado é aquele que aguarda que o nosso Mashiach há de se manifestar, e depois se ocultará e voltará para ser revelado. Opa, Rashi está falando de uma vinda do mesmo Messias, mas que depois ia se ocultar e que depois ia voltar novamente? Sim, da mesma forma, o nosso grande Yitzhak Luria, ele também falava que o Mashiach, ele se ocultaria assim como Moshe se ocultou lá em Horev, quando recebeu a Torá. Então notem, por enquanto eu estou fugindo um pouco do esquema, estou dando algumas pinceladas sobre o que alguns dos nossos sábios falaram, mas isso eu vou deixar para outro programa. Vamos continuar nas profecias. Mas lembrando que a nossa tradição mostra que o judaísmo não fala só de um Messias, mas vamos continuar. Ele realizaria muitos milagres. Isso está em Yeshayahu 35, de 5 a 6. Ele abriria os olhos do cego. Isso foi cumprido também em Yeshayahu 29, 18, cumprido literalmente por Yeshua. E fazer muitos milagres, gente, o que é multiplicar?
pães e peixes para 5.000 pessoas. Isso fere até o princípio de conservação da massa. Isso transgrediria até as leis da física. Nenhum mágico da atualidade conseguiu reproduzir esse fenômeno, esse feito. Além de tantos outros, curou centenas, milhares de pessoas, andar sobre as águas e por aí vai. Ele falaria em parábolas. É uma outra característica de alguém que deveria ser Messias. Salmo 78, 2. Os gentios creriam nele, enquanto, a princípio, o seu próprio povo o rejeitaria. Isso está em Yeshayahu 8, 14, 28, 16, 49, 6, 50, 6, 60, 3, Salmos 22, que nós vamos falar mais em detalhe. Também se fala sobre o Mashiach, que o mensageiro, um homem de trajes muito selvagens, prepararia o caminho para ele. Isso se cumpriu com Eliahu, mas, e também com Yohanan, o imersor, que era primo de Yeshua. Se cumpriu à risca. Nas profecias de Daniel, de todo o capítulo 9 ali, a partir do 24, dá o dia exato da sua revelação em Israel, em que ele viria humilde e montado sobre um jumentinho, como diz Rambam. Rambam fala que se nossos méritos, nossas obras fossem boas, ele viria humilde, e se não fossem boas, ele viria humilde e montado no jumentinho, como um mendigo inferior. Isso está no livro Dias de Mashiach. Mas se as nossas obras fossem boas, então não precisaria de nada disso, mas ele viria dos céus com poder e grande glória, trazendo o Beit HaMikdash. Certo? E é claro que há 2000 anos atrás, como diz também o Tratado de Sanhedrin 97a, que fala o seguinte: é necessário que o mundo exista por 6.000 anos. 2.000 anos de Torá, 2.000 anos de desolação, 2.000 anos de Torá e 2.000 dos dias de Mashiach. Ora, se nós já estamos quase chegando no ano 6.000, e, segundo alguns pesquisadores, parece que estamos 200 anos mais próximos por causa daquela interpolação que Rabi Akiva fez das datas, para dar aval a Bar Korbá. Então, isso mostra que onde é que estão os 2.000 anos do Mashiach? Somente um Mashiach se levantou há 2.000 anos atrás, que foi Yeshua. E que a profecia de Daniel sela a data em que ele seria cortado. Não por si mesmo. E que depois disso, o templo seria saqueado e destruído. E seu inimigo também pereceria como se fosse uma grande inundação. Então notem, são várias profecias que, para alguém ser candidato a Messias, deveria cumprir. Ele entraria em Jerusalém montado num burrinho, ele seria odiado sem razão nenhuma, também é uma outra profecia no Salmo 69, ele seria traído no Salmo 41, mais especificamente, ele seria traído por um amigo, Salmo 41, 9, e o preço da sua traição seriam 30 moedas de prata, isso está em Zacarias 11, 12, e o dinheiro que foi pago por essa traição seria jogado no chão, Zacarias 11, 13, e mais especificamente, ela seria jogada no chão do templo, Zacarias 11, 13. Mais ainda, esse dinheiro de traição deveria ser usado para se comprar um campo de oleiro. A palavra para isso, nativa, era a Seldama, que foi aonde Judas e Judá se enforcou. Um campo que não teve uso nenhum, o campo do oleiro. Cumpriu-se plenamente também em Yeshua. E diz, ele não abriria sua boca para se defender. Isso é dito em Isaías 53, que é o maior tratado sobre Yeshua ser o Messias. Não é? Ele seria espancado, e cuspiriam nele. Isso também está em Isaías 50. Ele seria contado entre os transgressores. Isaías 53, 12.
Ele seria transpassado. Isso está em Zacarias 12:10. As suas mãos e pés seriam como se tivesse um leão nas suas mãos e pés. Ora, gente, o que um leão faz na mão e pé de alguém? Ele fica lambendo? Não. Um leão, ele tem uma das maiores presas do reino animal. Ele fura, ele transpassa, ele fura. O que condiz até com outras traduções. Sabemos que a palavra é kaari, mas mesmo que fosse kaaro, que falaria que as suas mãos e pés foram perfurados, também encontraria contexto, se é leão ou se foi perfurado, o sentido é o mesmo. Suas mãos e pés foram atacados e foram furadas. Outra coisa curiosa, nenhum de seus ossos seria quebrado. As suas vestes foram lançadas sortes sobre elas para dividir quem ficaria com elas. Né? Isso está também no Salmo 22. Eles dariam vinagre para ele beber, misturado com uma outra substância amarga, o fel. E isso foi predito no Salmo 69 e cumprido à risca também por Yeshua. Ele diria, até as palavras que ele disse no madeiro, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que você me abandonou? Ou seja, naquele momento que Yeshua está totalmente fora da presença do Eterno, porque os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar o pecado, ele recebe ali o peso de todos os pecados da humanidade, cumprindo Isaías 53. Ele seria enterrado com o rico, em Isaías 53:9. Ele não veria a corrupção, está em Salmo 16. Ele seria ressuscitado dos mortos, Salmo 16. Ele ascenderia ao paraíso, isso está no Salmo 68. Ele se sentaria à direita da mão do Eterno. Notem, não estamos falando de um mito romano, mas estamos falando de um Machia, criatura do Eterno. Por isso é que não se configura outra religião. Estamos falando de judaísmo puro. E ele se sentaria à direita do Eterno. Isso está no Salmo 110:1. Ele seria o Filho de Deus. Está no Salmo 2. Então são tantas profecias que poderíamos ficar aqui a noite inteira. Só no Salmo 22, que fala que a sua língua se apegaria ao seu palato, que ele poderia contar todos os ossos dele, que o coração dele derrama como cera, e que do seu lado sai água, e depois sangue. Gente, essa é uma profecia claríssima. Os médicos hoje, fazendo uma análise até dos relatos da Brit Hadashah, falam que seria impossível para uma pessoa daquele século descrever exatamente o que aconteceu se não fosse verdade. Como sair água primeiro? Como é dito no Salmo 22. É porque realmente o coração dele explodiu. Explodiu. E houve a separação de hemácias do plasma. E a primeira coisa que sai é a água. Os médicos fazem uma descrição profunda do que acontece. Seca-se a língua, a língua se apega ao paladar. Tudo isso cumprido à risca no Salmo 22. Em Isaías 53, muito claro, falando que ele colocaria a sua vida como expiação pelo pecado dos outros. E aí, lógico, que não pode se referir ao povo de Israel. Porque, primeiro, fala-se também no próprio Isaías 53 que na sua boca jamais se achou engano. Ora, nós sabemos que isso não procede em relação ao povo de Israel. Né? E que ele daria sua alma como expiação pelo meu povo, diz o Eterno. Ora, quem é o povo de Israel? Então Israel oferece-se como expiação pelos pecados do próprio Israel? Não. Você vê que no Zorra, você vê que em vários tratados rabínicos, vai se falar que a passagem em Isaías 53, e nós vamos explorar isso muito mais a fundo em outros programas, ela se refere ao servo sofredor, ao Messias, que suporta os castigos que Israel merece. Ora, é claro que se um sofre os pecados
que Israel merece. Como se fala também em Isaías 42, que é outra profecia, que o Eterno faria dele uma aliança pelo povo e uma luz para as nações. Está falando de duas coisas diferentes. Uma aliança pelo povo, ou seja, pelo povo de Israel, é claro, e uma luz para as nações, em segundo lugar. Não está falando ali de aliança, né, pelo povo, assim como se estivesse falando de todas as nações. Alguns tentam colocar ainda Isaías 53 como se fossem os ímpios, os gentios, considerando o destino de Israel. Falando, olha como é que ele está sofrendo. Israel sofreu por causa das nossas transgressões. Mas notem, uma coisa muito importante, a dica de entendimento, de desmascarar a cortina de fumaça, está no primeiro versículo de Isaías 53, que fala, o próprio profeta fala, nós o reputávamos. Não reputávamos por nada, como se ele não fosse ninguém. O profeta se inclui, é o profeta Yeshayahu falando para o seu próprio povo, e não Yeshayahu conversando junto com os reis e os poderosos de outras nações. Não. Ali o profeta está falando para o seu povo, considerando uma terceira pessoa que é o servo sofredor. Abravanel fala disso. Narmânides fala disso, tantos nossos rabinos. O Zohar fala do Messias sofredor na página 235, que é aquele que vigia o que os anjos estão fazendo, dando selo da vida e da morte. Então são tantas referências nas profecias. Desculpem. Em Levíticos 17, falando que o seu sangue também traria vida, e que, é claro, é uma referência direta ao sangue. Uma outra referência em Bamidbar, em Números 21, 9, mostrando uma referência clara à serpente num polo, que trouxe vida a todo mundo, curando os que estavam sendo picados pelas serpentes. O próprio Mashiach fala que quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E ele foi levantado no madeiro, trazendo vida a muitos. Ele seria enviado, né, também para falar as palavras do Eterno. Isso está em Deuteronômio, em Devarim 18, 18. Então, são centenas de profecias mostrando que ele seria também, em 2 Samuel fala que ele seria como a luz da manhã. Eles, em 2 Reis 2:11, mostrando que ele subiria corporalmente ao Olam Rabá. Ele se sentaria no trono de Davi para sempre. Então notem que se as várias profecias falam de um servo sofredor e falam também de um outro que será rei sobre toda a terra, e se nós sabemos, pelo judaísmo, que está correto, que só pode haver um Messias, então Isaac Luria está correto, Rashi está correto, quando dizem que o Messias teria que vir, cumprir tudo como servo sofredor, para levar e expiar os pecados de Israel e dos demais povos. Não para criar uma nova religião, mas para, através dele, o mundo ser restaurado. Israel ser elevado à nação sacerdotal, como é e sempre foi para sempre. Fala ainda também que ele seria ressuscitado ao terceiro dia. São várias profecias, várias inferências. Né? Nós temos isso em Oséias, nós temos isso em Jonas. Né? E, inclusive, uma coisa curiosa, que até mesmo na Cabalá, diz que a parte mais alta de Keter também é chamada de Gólgota, que coincidentemente ou não, é o lugar onde o Mashiach foi sacrificado. Fala que ele passou sede. Então, fala que as pessoas que passavam por ele meneavam a cabeça, ou seja, balançavam a cabeça, falaram assim, confiou em Deus que o livre, que o Eterno livre. Isso também se cumpriu. Que ele foi contado entre os transgressores.
E literalmente, ali no madeiro tinha um transgressor de cada lado. Fala, e aí eu vou entrar com uma citação rabínica, que no próximo programa nós vamos explorar melhor, que eis o meu servo, ele será elevado e será muito exaltado. E os rabinos comentam sobre essa passagem que ela se refere ao Mashiach, e não ao povo de Israel, e fala que ele seria mais alto que Moisés, mais elevado que Avraham Avino, e seria mais exaltado do que os anjos. Que ser humano já andou aqui assim? Então, e nos Salmos 31 também tem uma outra profecia de algo literal que o próprio Mashiach fala, que em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Também aconteceu literalmente. Obrigado. No Salmo 35 também fala que ele seria cercado de falsas testemunhas contra ele. Ele seria odiado sem causa. Seria confrontado pelos seus adversários no jardim. Isso está em Salmos 40. Disse também sobre Mashiach que as palavras de graça viriam de seus lábios. Salmos 45. Então, que ele seria zeloso pela casa do Eterno. Tem outras profecias que falam, também em Malaquias 3, que aquele Senhor viria no seu templo. E quem suportaria o dia da sua vinda? E ele esteve no templo. E as pessoas não suportaram o dia da sua vinda. Foi terrível demais ouvir o que ele tinha para falar. Então notem que são profecias muito específicas. No Salmo 72 fala que todas as nações seriam abençoadas por ele. Ele ensinaria a sabedoria do Eterno com autoridade. Isso está no Salmo 78. E no Salmo 89 fala que o Mashiach chamaria o Eterno de seu pai. Fala-se ainda no Salmo 92 que ele vem, e também em Miqueias 5:2, que a sua origem é desde os tempos da eternidade. Ou seja, que embora ele tenha nascido aqui, nós já sabemos que ele foi criado antes de todos os seres, como é o Adão Kadmon, a primeira criação do Eterno. Em Daniel fala que no final ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. No Salmo 102 fala a mesma coisa. Que ele também é pré-existente, ele existe. No Salmo 102, 25. No Salmo 109 fala que ele orava pelos seus inimigos. E de fato, no madeiro, ele fala: Eterno, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele orou pelos seus inimigos, pelos seus adversários. Ele seria ridicularizado. Ele seria chamado de filho de Davi. Foi chamado. Ele seria superior, mesmo sendo filho de Davi, mas superior a Davi. Isso está no Salmo 110. Disse o Eterno ao meu Senhor, diz Davi. Davi tinha um Senhor. Ele seria, isso no Salmo 118, a pedra de esquina que foi rejeitada, que os edificadores rejeitaram, cumprido plenamente. Ele enviaria, isso no Salmo 1, 23, o Espírito do Eterno.
ele levaria as nações ao arrependimento. Isaías 2, de 2 a 4. Ele falaria por parábolas a ouvidos que não queriam escutar. Isso está em Isaías 6. Então, disse também sobre o Machia, que o seu ministério começaria na Galileia. De fato, Yeshua também cumpriu mais essa. O Zohar fala também que o ministério do Machia começaria na Galileia. Ele seria declarado Filho de Deus em poder. Ele seria chamado o justo. E nós vemos no Zohar que é por isso que aqueles que têm Yeshua como Mashiach entendem as coisas com uma claridade incrível. No Zohar fala que aquele que entra pela porta do justo, que justo? Em Isaías 53 está a revelação de quem é o justo. O justo, o meu servo, justificará a muitos. Então fala que o justo é o servo sofredor. Aquele que deu a vida pelo povo de Israel. E que no Zohar fala que aquele que entra pela porta do justo, todas as outras portas espirituais estão apoiadas nessa porta. E elas se abrem. Então, disse também em Isaías 29, Yeshahu, que mesmo os sábios seriam confundidos pela sua palavra. Ele seria chamado de Filho do Altíssimo, em Isaías 33. Em Isaías 35, novamente, fala que ele teria um serviço de vários milagres. Fala-se também em Isaías 42 que as nações aguardariam os seus ensinamentos. Aconteceu. Uma das coisas que se fala no próprio judaísmo é que uma das obras de alguém que deveria ser Messias é que a sua palavra, o seu conhecimento, seria difundido por todas as nações. Agora eu faço uma pergunta: qual outro judeu na história da humanidade revelou às nações o conhecimento do Eterno em mais de 800 idiomas, além de Yeshua? Então nós temos aqui profecias muito genéricas, muito específicas, que é impossível que outro ser humano pudesse cumprir. Primeiro porque já passou a data do primeiro Messias vir. Como nós vimos no Tratado de Sanhedrin, 97a, que é necessário que o mundo exista por 6.000 anos. 2.000 anos de desolação, 2.000 anos de Torá e 2.000 dos dias de Mashiach. O próprio tratado está dizendo que já estamos há 2.000 anos vivendo os tempos de Mashiach. Mas por que ele ainda não veio trazer a redenção, a Geulah? Porque as nossas obras eram ruins. Como o Rambam fala. E que por isso ele veio humilde, montado num jumentinho, para fazermos um tikkun correto. Para repararmos as coisas. E aí sim, quando nossas obras forem boas, ele vem agora, nesses últimos tempos, e que cremos, segundo as nossas datas, e que os nossos sábios revelam, que falta muito pouco para a volta de Mashiach ben David. Então, eu li aqui para vocês algumas profecias. E passo a palavra para o Rosh Marcos, que são centenas. Depois a gente faz um estudo muito mais aprofundado, mas só para vocês, e só para ilustrar, se alguém realmente quer ser Messias, tem que cumprir essas premissas.
E o único ser humano que até hoje cumpriu foi Yeshua HaMashiach. Shalom.